Pai, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada por até hoje você não ter desistido da gente, que mesmo depois de mais de 2000 anos, a gente ainda luta para entender as suas palavras, o seu evangelho. Que agora à noite a gente consiga deixar de lado as nossas preocupações, nossos anseios, que a gente consiga ficar aberto para as palavras do evangelho que vem nessa palestra, abertos para a energização do passe, e que quando a gente sair daqui, a nossa sacola de preocupações esteja um pouquinho mais leve. Bom, o tema que eu trouxe hoje foi um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que seria sobre o uso que nós damos a nós mesmos e ao nosso tempo. Então, esse capítulo, ele traz que na criação do homem, Deus criou a gente com uma inteligência para que a gente conseguisse viver só em função de alimentação e de proteção. E era essa a única coisa que nós tínhamos para fazer, né, no início da nossa criação. Porém, diferente das outras formas de vida, Deus colocou dentro da gente também um desejo incessante de melhorar, né? E aí começaram a vir as descobertas, as invenções, a ciência, e com isso a gente foi desenvolvendo a cada dia, a cada encarnação, um pouco da inteligência. A gente começou a ter depuração moral. As necessidades do corpo, elas foram aos poucos sendo substituídas por necessidade do espírito. O alimento material vem sendo aos poucos substituído pela necessidade do alimento espiritual. E aos poucos, ao longo de várias e várias encarnações, a gente foi deixando de lado a selvageria para chegar até a civilização. E aí os espíritos trazem para Kardec que sem o trabalho do corpo, os nossos membros atrofiariam. E que sem o trabalho da inteligência, nós como espíritos continuaríamos na infância, no instinto animal. Então a gente não iria evoluir. E por isso que Deus coloca o trabalho na nossa vida, né? É por isso que os espíritos, eles não nos poupam de descobrir como as coisas funcionam, né? Por que os espíritos não vêm e simplesmente dão o ensinamento certo? Esse medicamento vai ser para essa finalidade, esse uso da ciência vai ser para isso, tal problema vocês resolvem isso, porque senão a gente não consegue evoluir como espírito. E aí, nesse sentido, o trabalho ele é uma necessidade na nossa vida, né? Mas o fato de nós termos que trabalhar não quer dizer que a gente vai estar desamparado. Não é porque a gente tem que descobrir sozinho o caminho que a gente está caminhando sozinho. Então os espíritos trazem aqui uma passagem, o que é muito bonita e que ela é repetida também no livro dos médiuns, que os espíritos falam: caminha e chegarás. Vocês encontrarão pedras sobre os seus passos. Parem, olhe e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Eles também falam: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pede a força para resistir ao mal, e ela tereis. Pede assistência dos bons espíritos, e eles virão vos acompanhar e servirão de guias. Peçam bons conselhos e não vos serão negados jamais. Bate em nossa porta e ela vos será aberta. Mas peçam sinceramente, com fé, com fervor e paciência. Se apresentem aos espíritos com humildade e não com arrogância, porque com arrogância vocês serão abandonados às vossas próprias forças. E as próprias quedas que vocês terão serão punição do vosso orgulho. Então, nesse sentido, a gente tem que, seguindo essa orientação deles, a gente tem que buscar sempre o melhor. Mas aí entra a questão: o que é o melhor? O melhor é o meu trabalho, aquele que eu trabalho
de sol a sol, de segunda a segunda, o melhor são os diplomas que eu coleciono ao longo da minha vida. O melhor é eu me entregar para conseguir dar o melhor estilo de vida para aqueles que eu amo? Ou será que o melhor é a gente tentar buscar coisas do Espírito, né? Então, assim, como a gente faz para saber se aquilo que eu estou fazendo na minha vida é de uma luta pelo material ou se é uma luta pelo espiritual? E aí Jesus falou: onde tiveres o teu tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, se a gente quer saber se eu estou pondo o tesouro na vida material, que é aquela que Jesus falou, não juntem tesouros na terra, porque eles irão ser corroídos pelos vermes e pela ferrugem, mas juntem tesouros no céu, porque esses não se estragam. Como que eu faço para saber se o tesouro que eu estou juntando é de um lado ou é de outro? Aí a gente começa a pensar, depende. Quando eu desencarnar, tudo isso que eu estou fazendo agora, eu posso levar comigo? Então depende. Eu pratico a caridade? Eu consigo levar para lá tudo que eu fiz de bom? Ou não? Tudo que eu fiz vai ficar aqui porque não tem como ser levado. Então é nesse sentido que Jesus fala de juntar tesouros no céu, né? Quantos de nós falam assim: eu adoraria fazer um trabalho voluntário, mas eu não tenho tempo, né? E trabalho voluntário não é só trabalhar se voluntário no centro espírita, é doar o tempo, que a única coisa que a gente tem é o nosso tempo. Então, se eu não acho tempo, se eu não acho na minha vida espaço para doar o meu tempo para o próximo, para me melhorar, para me avaliar com crueza mesmo e ver o que eu posso, o que eu preciso mudar em mim, o que eu preciso tirar de ruim. Porque se a gente fosse só coisa boa, a gente não precisava estar encarnado. Se a gente não consegue encaixar na nossa vida isso, a gente está vivendo errado. Do ponto de vista do espiritismo, da Umbanda, isso está errado, né? Lógico que nós estamos na matéria, não tem como a gente ser isento das preocupações da matéria, mas a gente já não está mais lá atrás na selvageria, já é possível para nós casar os dois, e ao longo da nossa vida ir permitindo que a vida espiritual se case com a nossa vida material. E aí, esse é o caminho, essa é a chave que Jesus traz. E aí, essa caminhada, ela vai ser, se a gente pede para os espíritos o amparo deles e a ajuda, essa ajuda ela vai vir. Agora, se eu só dedico a minha vida para coisas que vão ser indiferentes quando eu chegar do outro lado, aí a gente está juntando os tesouros na terra, né? Então, o que eu queria trazer para vocês é bem breve para nós todos, na verdade, né, que a gente se permita ao longo dessa semana, ao longo dos dias, se possível ao longo da vida inteira, né, se fazer esse questionamento. O instinto que existe em mim para que eu busque sempre o melhor, eu estou buscando o melhor certo, o melhor do espírito, o melhor da verdadeira vida, ou estou só buscando o melhor da vida material? E isso a gente vai ter resposta nas pequenas coisas, né? Se a gente consegue passar o dia inteiro não só pensando no trabalho ou nas dificuldades do trabalho ou nas dificuldades do dinheiro, né? Muitas vezes a gente tem uma preocupação excessiva com as coisas da matéria nesse sentido. E aí Jesus fala: olhai os lírios do campo. Deus vestiu eles, que são formas de vida muito efêmeras ainda, da forma mais bonita, porque deixaria de faltar um vestimento. Olhai os pássaros no céu, eles não juntam comida e ainda assim Deus provê o alimento para eles. A mesma coisa com a gente. Claro que isso não deve ser levado ao pé da letra no sentido da gente nunca se esforçar. Pelo contrário, como eu falei antes na palestra, a gente está caminhando para isso.
Mas muitas vezes a gente não precisa estar perdendo sono por conta de uma conta para ser paga, por conta de algo que talvez lá na frente seja difícil, né? Claro que a gente não está falando da miséria em si, mas a grande parte da população não precisaria estar sofrendo os anseios da vida material, porque se voltar o pensamento um pouquinho para a vida espiritual, a vida já fica mais leve. Então aí eu queria só trazer essa reflexão para a gente e que ela possa, ao longo da nossa vida, trazer a gente para um caminho melhor. Porque Deus, Ele é tão bom que Ele não espera acabar a nossa encarnação para contar que a gente estava no caminho errado. Muitas vezes a nossa vida está assim, um passo para frente, dois para trás, um para frente, dois para trás, e não dá certo, e a gente acha que isso é o desamparo. Nossa, todo mundo progride, só eu que não. E às vezes é Deus te mostrando que você está tendo essas dificuldades no caminho porque você está no caminho errado, nós, qualquer um de nós. Então aí, se a gente começa a refletir, sair do papel de vítima, de que tudo dá errado para mim, e tentar entender, Deus, por que você está deixando dar errado? É aquilo que eles falaram, peçam bons conselhos e não vai faltar. Então, e aí a partir do momento que a gente pede conselhos para a espiritualidade, que a gente sintoniza cada um com os nossos anjos na guarda, com a boa espiritualidade, muitas vezes vai vir até fácil essa resposta. O que está de errado nas minhas condutas? O que eu preciso, para qual caminho eu devo ir se esse não é o certo? E aí, tudo isso flui melhor se a gente tem um evangelho no lar, onde a gente vai receber proteção, onde a gente vai ver um pouco da palavra de Jesus, se a gente sintoniza com os bons espíritos, se a gente faz um estudo do evangelho, um estudo em relação à vida espiritual, para a gente sair da ignorância e ver o que a gente consegue mudar na nossa vida para melhorar, aí as coisas fluem. E aí de repente, nossa, parece que agora eu estou com menos dificuldade, mas é porque às vezes você está mudando o caminho e entrando no caminho certo. Então, mais uma vez, fica o convite para essa reflexão e que a gente consiga ter bons resultados com ela. Agora nós vamos para o passe.